20 conto. 20 mil reais, né? Hoje tem aí as videoconferências, tem várias possibilidades para economizar o dinheiro. Mas não, foi todo mundo para Brasília lá para apertar a mão do ministro. Eles dizem que é importante, mas enfim, né? Custou 20 mil reais esse aperto de mão lá e essa entrega de papel físico, né? Hoje em dia todo mundo faz tudo digital, mas eles preferiram gastar o dinheiro para ir para lá. Então, é dessa forma que eles vão tocando a coisa pública no Brasil. 7h35. Repita. 7h35, pauta 5. O anúncio do corte de 14,5% das verbas para o custeio e investimento de instituições federais repercute entre os políticos do Paraná. O anúncio do bloqueio de 3 bilhões e 200 milhões de reais de recursos que são destinados para as universidades e também institutos federais de todo o país foi feito pelo Ministério da Educação na última sexta. O valor representa um corte de 14,5%. Conforme o comunicado da pasta da Educação, a redução dos recursos vale para as despesas de custeio e investimento, o chamado orçamento discricionário, que é como cada instituição define como quer aplicar. As instituições federais alertam que com essa decisão do governo vão ter que cortar gastos com pesquisas científicas, projetos de expansão, manutenção e assistência estudantil para alunos de baixa renda. O posicionamento do MEC ocorre no momento em que a União se prepara para conseguir bancar um reajuste linear de 5% para todo o funcionalismo público. O bloqueio total no orçamento da União deve ficar próximo de 14 bilhões de reais. Segundo Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da UFPR, o ano letivo desta vez foi planejado aí com base no orçamento aprovado no ano passado. Com essa decisão do MEC, a universidade teve bloqueado em seu orçamento 25 milhões de reais. Ele destaca que o corte anunciado vai afetar o momento da retomada das atividades. O orçamento de 2022, que tinha sido aprovado no final do ano passado, já era claramente insuficiente para o funcionamento nesse ano das nossas instituições. Foi um orçamento menor que o orçamento de 2020, que foi uma época em que as aulas e as atividades majoritariamente estavam sendo feitas de modo remoto. É uma tragédia nacional que logo a ciência, as universidades, os institutos, que tiveram todo esse papel estratégico e reconhecido por todos no momento de pandemia, paguem quase metade da conta desse reajuste para os servidores públicos federais, que é um reajuste justo e esperado em vista da defasagem dos seus vencimentos. Mas a prioridade do governo em colocar essa fatura para essas áreas é absolutamente inaceitável. O assunto gerou também grande repercussão entre os políticos. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, criticou a medida e ressaltou que o governo fez uma escolha de retirar da educação, ao invés de cortar gastos com o fundão eleitoral e também outras emendas do orçamento secreto. Este bloqueio de 14,5% do orçamento da parte discricionária das universidades federais, enfim, da educação pública brasileira, é uma opção de governo. Governar é isso, é tomar opção. E esse governo tomou a opção de dar o dinheiro para emendas do orçamento secreto, mais de 20 bilhões, dar dinheiro para o fundão eleitoral, 5 bilhões, ele tem dinheiro para aquilo que ele acha que politicamente é importante para ele. Só que ele acha que a educação não é importante. Então ele corta o orçamento da educação. Corta e coloca em risco as instituições federais de ensino, coloca em risco o funcionamento das universidades federais. O deputado Zeca Dirceu, do PT, informou que a expectativa agora é promover uma mobilização de diversos setores da sociedade para pressionar o governo a mudar de posição. Vamos ouvir. Nós vamos fazer aquilo que nós já fizemos em outros anos, vamos denunciar isso. Eu vou fazer isso na Comissão de Educação, no plenário da Câmara, do Congresso. Nós vamos reagir, mobilizar os estudantes, os professores, as entidades ligadas à educação e vamos, com a força dessa mobilização, obrigar o governo federal a voltar atrás, como eles já voltaram atrás em outros anos, a partir de muita pressão, de muita luta, de muito sacrifício e esforço daqueles que compreendem a educação como uma grande prioridade do país. O líder do governo na Câmara Federal, o deputado Ricardo Barros, do PP, destacou que outras pastas, além da educação, também sofreram cortes. Segundo ele, a medida foi necessária por conta do teto de gastos. Os cortes são gerais, né? O problema é que nós temos um teto de gastos, então nós temos que cuidar de estabelecer as prioridades. Nós tivemos que pôr dinheiro no Plano Safra, que é fundamental, é a motriz da economia brasileira. Precisou fazer cortes em outras áreas. Isso é corriqueiro no governo. Cortes atingiram vários ministérios.
E aí também tem informação de que, além da UFPR, a Universidade Tecnológica do Paraná, a UTFPR, também se posicionou por meio de um comunicado. Segundo a instituição, o corte no orçamento vai chegar aí a 19 milhões de reais. A UTFPR afirmou que recebeu com surpresa a decisão do governo e que está intensificando as articulações com outras universidades e com o Legislativo para tentar reverter a medida. Vamos lá, primeiro você escutou todos os políticos falando aí, né? Uns defendendo, outros criticando. Agora me chamou a atenção, por exemplo, a posição do Oriovisto Guimarães, senador da República, e do Zeca Dirceu, deputado federal. Ali os dois disseram que o governo optou por pagar as emendas do tal orçamento secreto, né? Que nem é tão secreto assim, senão não estaríamos falando dele, né? Uma coisa que é secreta todo mundo fala. Mas vai lá, vamos chamar do que eles disseram aí. O que é orçamento secreto? São emendas parlamentares. Por que tem esse nome? Porque os parlamentares as aprovam. A emenda parlamentar é uma decisão dos parlamentares. É como se fosse uma lei aprovada. O executivo só tem que assinar o cheque porque quem mandou pagar foi o Congresso. Então é muita cara de pau quando o político fala porque o governo escolheu pagar o orçamento secreto. O governo é obrigado a pagar o orçamento que o Congresso aprova. Quem fez os pedidos foram os parlamentares. É por isso que se chama emenda parlamentar. O cara cruza os braços e finge que não é com ele. É com ele sim. É com o Congresso, é com o deputado, é com o senador. Eles que mandam pagar isso. Mandam para o executivo só executa, como diz o nome. Mas a emenda, a ordem de pagamento veio do Congresso. Então esse é o ponto número 1. Ponto número 2, porque preferiu gastar com o fundão eleitoral, aquele fundão da vergonha. Ora, mais uma vez, quem aprovou o fundão? Quem aprovou o fundão? Alô, senador Oriovisto Guimarães, quem aprovou o fundão? Foi o Congresso ou foi uma decisão do presidente da República? Então é fácil fazer demagogia e jogar a bomba para o outro, quando o Congresso tem muita culpa nesse cartório, talvez a maior parte da culpa, inclusive. Então é importante pontuar isso. Quem são os verdadeiros culpados por essa questão? Ponto 2, aí essa história dos cortes. Na verdade, o que boa parte da imprensa chama de corte é contingenciamento, e tem uma diferença clara. Por quê? Corte é quando você coloca um dinheiro lá e retira. Estava na conta, você cortou e retirou. Você cortou a possibilidade de alguém usar aquele dinheiro. O contingenciamento é o seguinte: quando o governo todo ano apresenta lá a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele trabalha com metas, com expectativas de arrecadação. Então vai lá, aqui eu vou arrecadar tantos milhões, tantos bilhões, enfim. Só que há uma previsão, às vezes ela não se confirma. E quando ela não se confirma, tem que refazer a conta. Então, por isso que é contingenciamento. A gente esperava receber isso aqui, arrecadar isso aqui, não arrecadou, então o dinheiro não entrou e nós temos que refazer aqui a reorganização das verbas. Então, tem diferença, muita diferença. E aí o Zeca Dirceu do PT gritando e bradando. Zeca, vamos relembrar a história aqui? Sabe qual foi o maior contingenciamento da história da educação no Brasil? 2015, governo Dilma Rousseff, que retirou quase 10 bi na época, 10 bilhões. A pátria educadora Dilma Rousseff retirou 10 bilhões da educação. Vamos relembrar. Dá um Google aí, você não confia em mim. Qual foi o maior contingenciamento da história da educação? Dilma Rousseff, a pátria educadora que tirou em 2015 10 bilhões da educação. Então, essa demagogia que não leva o país para frente. Todo mundo fica jogando na torcida e ninguém resolve o problema de fato. E para terminar, aí você vê daí o reitor da Federal, ele que nem queria abrir a Universidade de Direito. A Federal voltou há pouquíssimo tempo a funcionar de forma normal. Até bem pouco tempo atrás estava com o setor fechado até hoje. E agora fala que eu não vou conseguir deixar a universidade com portas abertas. Reitor, o senhor tem um orçamento de 1,5 bilhão de reais. Gira em torno disso, mesmo com os cortes, tá? Com os contingenciamentos. 1,5 bilhão. Um administrador com uma grana dessa, que diz que não tem dinheiro para pagar a luz, tem alguma coisa errada aí, né? O cara tem 1,5 bilhão no caixa e diz que não consegue pagar a luz, tem alguma coisa errada aí.
7h44. Repita. 7h44, Bia, os ouvintes. Vamos para as participações. Você que está participando, mandando mensagem, assistindo aqui pelo YouTube, continue com a gente. Quem nos ouve pela FM também pode dar uma passadinha ali na internet para poder assistir o nosso jornal. Nós tivemos mensagem aqui do Danilo Nunes falando que a universidade ficou fechada na pandemia. Isso não fez com que sobrasse dinheiro em caixa. Ele que é de Campo Largo, mandando a mensagem dele. Também de São José dos Pinhais, o Maxwell Amaral disse que é universitário, que está dentro desse ambiente há mais de 10 anos. E aí ele percebe que nas instituições, ele não cita uma específica, mas que existem esquemas de ganho de dinheiro público de maneira corrupta e esquemas que já foram investigados. Muitos serviços terceirizados são desnecessários e usam como máscara, que é um corte na ciência, o que não é bem verdade. A opinião do Maxwell sobre essa redução dos investimentos, dos repasses do governo federal para os institutos e universidades federais, para ele não é necessariamente uma perda para a ciência, mas sim um corte que pode acontecer na realidade em outros serviços que não estão relacionados necessariamente à educação. Tá aí o pessoal falando sobre essa questão aí que mexe, porque mexe com o nosso dinheiro. Todos esses bilhões aí que a gente fala aí, tudo dinheiro do povo, tá? Tudo dinheiro do pagador de impostos.